Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto que se encontra em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. O texto de Filipenses, capítulo de número 2, é um texto escrito pelo apóstolo Paulo. Vale lembrar que o apóstolo Paulo é fundador do trabalho da igreja de Filipenses e ele escreve a igreja de Filipenses na época que estava, provavelmente, quando estava preso em Roma, no ano mais ou menos 62, trazendo o tema a Filipenses sobre alegria. Por exemplo, Filipenses tem um verso que diz: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo alegrai-vos. Né? É interessante que Paulo escreve sobre a alegria e a gente não sabe ao certo qual era a razão da igreja de Filipenses ter essa tristeza, né? E ter essa necessidade de Paulo escrever sobre esse primeiro aspecto da alegria. A gente acredita que possivelmente seja porque a igreja sabia da prisão de Paulo e que precisava ser confortada nesse momento de dificuldade. Pode ser também perseguições que a igreja sofria, mas de igual forma, ambos as circunstâncias ou as motivações da tristeza da igreja, Paulo escreve uma carta com dois aspectos. O primeiro, trazer alegria à igreja, um conforto, e em segundo lugar, uma direção, uma unidade. A igreja precisava de uma direção, de unidade, porque talvez estava tendo alguns conflitos éticos, morais na igreja, como citado, por exemplo, um caso de duas irmãs no texto de Filipenses. Isso tudo indica que a igreja enfrentava algumas dificuldades e Paulo já tinha noção e experiência com relação às dificuldades que igrejas viviam. Já vale lembrar que a carta de Corinto é escrita por volta de 54, 57 depois de Cristo, anterior à carta de Filipenses. Paulo então já tinha experiências com Corinto de igrejas que passavam por dificuldades no seu trato, né, na sua convivência, na sua comunhão, e também escreve a Filipenses. Mas de diferente forma, Paulo se coloca em Filipenses como um amigo da igreja, como alguém que tinha muito carinho pela comunidade e que via que a comunidade expressava a fé em Cristo Jesus. No capítulo 2, que é o trecho que a gente vai ler, do verso 1 ao verso 11, Paulo faz um poema a respeito de Cristo Jesus, incentivando a igreja a seguir o exemplo do mestre de humildade. E esse é o tema da nossa reflexão, a humildade segundo Jesus. Paulo traz a reflexão a eles, falando que o exemplo de Jesus deve ser seguido pela comunidade. E a gente vai estar lendo para a gente chegar às conclusões e fazer a nossa reflexão sobre o texto. Diz assim o texto: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus antes algo que se deve apegar. Pelo contrário, esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou e sobremaneira, o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Esse poema, como falamos, de Paulo na carta aos Filipenses, muita gente acredita que Paulo tenha escrito esse poema conforme foi escrevendo, não é? Conforme foi compilando a carta aos Filipenses. Interessante que Paulo faz nesse trecho uma narrativa a respeito da obra de Jesus, no aspecto da humildade e da humanidade da pessoa de Cristo Jesus, que acaba se transformando num texto fantástico do Novo Testamento, uma poesia de fato que traz um sentido muito bonito à pessoa de Jesus como um servo humilde e obediente que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. E isso é significativo para a igreja. Paulo está tratando sobre 3 pontos fundamentais aqui. O primeiro deles é a exortação. Paulo está trazendo essa exortação, o texto grego, a palavra grega
paraclesis, né, que significa consolo, exortação. Brodmann, comentário bíblico Brodmann, vai dizer que é chamar para o lado, essa tradução desse paraclesis, né, chamar para o lado, chamar para a compreensão, né, chamar para a verdade. Essa é a tradução desse termo paraclesis, e é interessante que o texto, a partir do verso de número 1, do capítulo 2, diz: se há em Cristo alguma consolação, amor, ou seja, você já tem a fé, mas se vocês entendem, né, se vocês foram, não é, chamados para o lado do amor de Jesus, da comunhão com Jesus, não é, da consolação do Cristo, da compaixão de Cristo e de que Cristo ensina para nós, comecem a colocar isso por meio da prática de vida de vocês. E aí ele fala que a gente consegue fazer isso sob o segundo aspecto que ele coloca aqui na carta, que é o sentimento. Vocês precisam ter o mesmo sentimento. Champlin vai dizer que quando Paulo diz isso, Paulo está chamando a igreja a ter a mesma forma de pensar de forma intelectual, a mesma forma de pensar emocional e a mesma forma de pensar espiritualmente falando. É importante que a igreja tenha esse mesmo sentimento. E que sentimento esse? A humildade. A humildade é fundamento para o comportamento da igreja. Essa palavra humildade, está escrito aqui em grego, é pateinofosine. É isso mesmo, essa palavrinha estranha, né? Tapeinofosine, que é humildade de mente. Um pouco mais que humildade, né? Ou seja, isso precisa ser algo que você tenha uma reflexão profunda a respeito do seu papel, do papel do seu próximo, e que você consiga desenvolver isso, pelo aspecto justamente da compreensão de que todas as pessoas são potencialmente grandes e a sua existência é relevante para elas, para o próximo, e principalmente essa existência é relevante nas mãos de Deus. Deus criou todas as pessoas de jeitos diferentes, e o segundo aspecto justamente dessa compreensão, dessa humildade, vem justamente quando a gente compreende que todas as pessoas são diferentes para o cumprimento dos propósitos divinos. E é interessante que mesmo que a pessoa tenha diferença intelectual, diferença social, diferença política, diferença de várias formas, essas pessoas são potencialmente importantes para Deus para o cumprimento da sua obra. E é Deus que distingue as pessoas, que faz as pessoas de forma diferente para o cumprimento dos seus propósitos. Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente percebe que não há espaço para o orgulho, não há espaço para sermos ou nos considerarmos maiores do que as pessoas. E dessa humildade que a gente tem, essa compreensão a respeito do aspecto antropológico do nosso semelhante, vem também pela reflexão da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus era humilde. E como era essa humildade? Primeiro, a gente precisa entender que o texto de Paulo diz que a humildade de Jesus é não ser igual a Deus, não se fazer igual a Deus. A Bíblia diz, já temos estudado aqui em algumas reflexões, que Jesus Cristo era Deus, mas ele se tornou homem, ele se tornou carne. E a Bíblia diz aqui que Paulo, quando fala que ele era homem, né, ele se fez homem, essa palavra se fez, no grego é morfe, que significa que esse morfe, ele é exatamente humano, tanto no exterior como no interior. Ele é plenamente homem, plenamente humano, plenamente passível das mesmas paixões e desejos que cada um de nós. Mas foi assim que Jesus Cristo cumpriu a sua missão de morrer na cruz do Calvário. E é interessante que, quando o texto diz que ele se fez homem, não é? E foi obediente, a Bíblia diz que é justamente por causa dessa humanidade que o sacrifício de Jesus é válido, porque Jesus Cristo anulou a sua divindade. Muita gente acha que Jesus Cristo é o vencedor porque ele era Deus, mas especificamente Jesus Cristo, ele é vencedor, ele é de fato o Senhor e Salvador por causa da sua humanidade. A sua humanidade é um aspecto extremamente importante à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Cristo não é glorificado ou exaltado por Deus por causa da sua divindade, mas sim porque ele abriu mão da sua divindade e se fez homem. Cristo é exaltado por causa da sua humanidade. E é por isso que ele diz lá em João capítulo 14,
para os seus discípulos: olha, tudo que vocês têm visto eu fazer, vocês podem fazer também, porque eu anulei a minha divindade. A palavra, por exemplo, quando diz que Deus esvaziou de si mesmo, ou seja, esvaziou da sua divindade, o keno, ou também a palavra grega kenosis, em outras formas verbais, significa justamente isso: anular-se, privar-se, esvaziar-se mesmo da sua essência, que era essencialmente Deus. E ele fez isso justamente por humildade. Ele fez isso justamente se rebaixando e se colocando de igual para nós, para que de igual para nós o seu sacrifício fosse válido e, como diz Hebreus, único e suficiente sacrifício, definitivo, que de uma vez por todas liberta o homem da opressão que nós vivíamos com o pecado. E é interessante que, a partir desse exemplo, Paulo chama a igreja e diz: olha, vocês precisam ter esse sentimento de humildade, o sentimento onde você se coloca igual ao seu próximo. E a partir do momento que você faz isso, você começa a perceber as necessidades e carências. E as suas atitudes, o sentimento, tendes o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento é o sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia, de buscar uma vida em comum junto a você, junto à sua comunidade, junto à sua casa. Importante a humildade no nosso relacionamento social entre nós seres humanos. Só assim, de fato, nós seremos uma igreja que traduz a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a obra do Senhor Jesus Cristo uns para os outros e para o mundo. Só assim nós conseguimos, de fato, ser a igreja que Jesus Cristo espera para cada um de nós. E é isso que Paulo está dizendo. Não fiquem buscando a vossa própria glória, os vossos próprios interesses. Não, tenham unidade, tenham o mesmo sentimento. Paulo vai dizer: não façam nada por rivalidade. Completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando sempre a mesma coisa. É assim que nós vivemos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Ser parecido com o Senhor Jesus Cristo é ser espiritualmente próximo de Deus, sim, mas ser parecido com Jesus é ter a humildade de mente, como nós falamos, transparente em tudo aquilo que eu faço, em todo o meu comportamento, em todos os meus desejos e objetivos. É ter a preocupação com o meu próximo, assim como Jesus Cristo se preocupou com a nossa condição humana e nos deu uma nova oportunidade de recomeço e de vida por meio da sua morte e ressurreição. E é tão legal que a morte e a ressurreição de Jesus, nesse poema fantástico de Paulo, diz que Deus o exaltou sobremaneira, colocando Jesus com um nome que está sobre todas as coisas, do qual, por exemplo, o livro de Apocalipse vai dizer que Jesus Cristo virá no fim dos tempos com seu cetro de ferro julgar todas as coisas, porque Deus o concedeu o direito de ser a justiça no fim de todas as coisas, porque Deus concedeu a Jesus o direito de ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, para que toda a língua confesse que Jesus Cristo de fato é Senhor e Salvador, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, para a glória de Deus. Deus concedeu essa dádiva a Jesus, essa bênção, esse poder a Cristo Jesus, justamente por causa da sua humildade na sua humanidade. E a forma mais humana de nós vivermos em Cristo Jesus é com humildade. Às vezes a gente espera que Cristo deseja que nós sejamos espiritualmente lindos, belos, grandes, cheios de poder, vindos do Espírito Santo, quando o que Jesus Cristo deseja para sua igreja, eu e você e comunidade, é que vivamos em humildade, buscando o interesse do nosso próximo acima do meu próprio bem, acima do meu próprio interesse, acima da minha própria glória. Que o outro seja uma preocupação diária no meu viver. Se eu vivo assim, eu vivo próximo a Jesus Cristo. Por isso que a humildade segundo Jesus, ela é crucial para a igreja. Vamos orar? Deus, a gente agradece, Pai, porque o Senhor nos ensina a ser humilde segundo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que era Deus, mas não se fez igual a Deus, foi homem, humilde, sofredor, que morreu na cruz do Calvário nos dando salvação, preocupado com a nossa condição e nos mudando, ó Deus, o nosso estado eterno. Clamamos para que de fato consigamos viver preocupado, ó Deus, com o nosso próximo, para que de fato, ó Deus, em palavras, em ações, glorifiquemos ao Senhor por atitudes,
que provam todos os dias que nós amamos o nosso próximo e que a humildade de Cristo Jesus seja perceptível em tudo que fizermos, para que o Teu nome seja adorado e para que as pessoas entendam que Jesus Cristo está vivo e atuante em nós por meio da nossa dedicação em servi-lo e ser parecido com Ele em humildade. Nós te agradecemos pela obra de Cristo, pela pessoa de Cristo e pela vitória que Ele conquistou sendo homem, sujeito às mesmas paixões, mas Ele foi obediente e fiel até, ó Deus, a morte de cruz. Nós te exaltamos e glorificamos pela pessoa de Jesus e clamamos que o Senhor nos ensine a ter um coração humilde e, ó Deus, responsável com o nosso próximo a cada dia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.